Olá. Minha entrevistada no Conversas com o Meio dessa semana é a jornalista, minha colega Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. A Patrícia está lançando esse livro aqui, A Máquina do Ódio, que sai pela Companhia das Letras. Esse livro conta muito da história dela na descoberta de como funciona a desinformação no Brasil. A Patrícia, ela não é originalmente uma repórter de política, ou melhor, não de política nacional ou menos. Ela cobria principalmente política internacional, foi durante muito tempo correspondente do Estado de São Paulo em Washington, nos Estados Unidos, e depois aqui no Brasil, pela Folha, começou a fazer várias coberturas nos mais vários países. E por conta disso, ela cobriu as eleições na Índia. Na Índia, o WhatsApp tinha sido usado como uma ferramenta de desinformação extremamente eficaz. E, quando veio em 2018 a campanha do hoje presidente Jair Bolsonaro, o pessoal da Folha pediu para ela dar uma olhada em como que o WhatsApp está sendo usado aqui no Brasil. Um pouco antes do segundo turno das eleições de 2018, saiu a primeira matéria da Patrícia. Isso trouxe para a Patrícia duas frentes novas de experiências dentro do jornalismo. A primeira é um novo campo de temas a vasculhar, que é o tema da desinformação, que se tornou um tema premente, que é uma das questões fundamentais da democracia. Agora, por outro lado, e cada vez de forma mais difícil, mais pesada, uma experiência com a violência que ocorre dentro das redes sociais contra aqueles que não interessam aos donos das máquinas de desinformação. E com mulheres a experiência é sempre muito pior. Aliás, existem vários estudos a esse respeito. Isso não é apenas com jornalistas, é também com políticas, é também com empresários, com pessoas que trabalham em ONGs. A Patrícia se tornou uma especialista nesse assunto. O novo livro dela trata disso, está sendo lançado, e é por isso que eu queria ouvir um pouco dessa experiência que ela angariou e de como que é para ela ser jornalista no Brasil na era Bolsonaro, cobrindo desinformação. Como vocês devem desconfiar, não é fácil. Patrícia Campos Melo, muito obrigado pela conversa. Patrícia, primeiro, eu gostei muito do livro e deixa eu te agradecer por ter escrito o livro. Primeiro porque você publicou as primeiras reportagens essenciais para documentar como o processo de desinformação do atual governo opera na internet. E por isso mesmo esse tipo de informação tem que ser publicada em algo que vá além de um jornal, sabe? Alguma coisa que fique. E livro tem um bocado essa função. Então, isso posto, eu queria começar pelo seguinte, justamente por essa mecânica de informação. Como é que funciona esse processo no WhatsApp? Como é que é distribuída a massa de desinformação via WhatsApp? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, falar que, ufa, ainda bem que você gostou, porque é responsabilidade do seu livro, né? Você super entende do assunto, então fico um pouco menos constrangida. Bom, como é que funciona essa disseminação de informação? Eu vou te falar como é que funcionava. Hoje em dia a gente não sabe exatamente qual vai ser a intensidade desse tipo de uso de WhatsApp para disparo em massa, simplesmente porque o TSE proibiu na regulamentação dele em novembro de 2019, e as pessoas estão muito mais em cima, o WhatsApp agora está processando, mas assim, voltando. As pessoas sempre perguntam assim, se você ficar recebendo uma mensagem de uma pessoa X, uma mensagem aleatória, isso é que nem receber mala direta no correio, né? Ou seja, acho que o impacto deve ser meio minúsculo, que nem se receber ligação de call center.
Só que a grande sacada desse tipo de disparo em massa é que você manda, muitas vezes, em grupos, né, grupos públicos, por exemplo, em 2018, ao longo de 2018, foram criados muitos grupos públicos, principalmente de apoio ao então candidato Jair Bolsonaro. E aí você tem esses grupos onde você tem pessoas já predispostas a acreditar em alguma coisa, né? Então você pega e faz esse sistema de disparo em massa, que é uma coisa super tosca, né? É um simulador, um software que simula o WhatsApp, aí você tem que ter chips de celular, e aí você faz disparos para umas listas de números de telefones. Então você passa para esses grupos onde as pessoas já estão ali querendo acreditar nesse tipo de coisa, e aí, por sua vez, essas pessoas passam para os seus irmãos, famílias, amigos, e aí vem com uma carga de credibilidade essa mensagem, né? Acho que dessa maneira que funciona melhor. Também tinha disparo aleatório, né? Porque essas empresas também vendiam um banco de dados, assim, você quer eleitores do Sudeste, mulher, nananã, e aí para mandar as mensagens. Mas eu acho que isso funcionava não tão bem, né? Mas é mais ou menos isso. Aí depois, se quiser, eu explico assim como é que é a coisa bem tosca, né? De ficar um monte de gente ali com celulares ou com uma chipeira e mandando esse bando de mensagem. Eu acho que isso é uma coisa interessante até para as pessoas terem uma noção de visualizar essa sala, entendeu? Por exemplo, o que é uma chipeira? Você fala um bocado de chipeiras no livro. O que é uma chipeira? Como é que é essa operação? Então, você tem dois tipos para mandar. Como é que você tem? É como se fosse uma linha de montagem com um monte de gente sentada numa sala, tá? E essas pessoas, basicamente, elas vão fazer, que é o chão de fábrica, que é a testemunha da CPMI, era uma dessas pessoas, tá? E ele moveu um processo trabalhista. Ele, basicamente, ele ficava, a chipeira é como se fosse um consolezinho assim, que você põe vários chips. Então você pode usar ou a chipeira ou os próprios celulares ligados no computador, que por sua vez estão ligados nesse painel de controle do software que imita o WhatsApp. Então você insere lá o número, as listas de números para os quais você quer disparar, a mensagem, que eles chamam, que é a campanha, e aí você vai disparando. As pessoas precisam esquentar o chip. Para você conseguir começar a mandar mensagens, usar um chip, você precisa registrar ele com o seu CPF, com o seu nome. Por isso que eles precisavam dessas listas de CPF, que as pessoas não sabiam que davam. Então, desse jeito você vai disparando. A chipeira, esse treco, esse console, ou senão você tem mesmo os celulares assim. E parece uma linha de montagem com um monte de gente ali disparando mensagem. E essas campanhas, hein? Como é que essas mensagens surgem? Porque tem uma coisa impressionante, quando você frequenta esses grupos bolsonaristas, tudo parece muito caseiro, né? Os memes são caseiros, as mensagens de áudio, não, que eu sou um médico que trabalho no hospital de não sei das quantas, tudo parece muito real, de certa forma, muito tendo sido criado, de fato, por aquele médico que, em geral, não existe, né? Você chegou a entrar um pouco nisso da criação dessas mensagens? Eu não entrei no, assim, a gente tem essa ilusão um pouco de que tem um bunker, né, centralizado, de onde estão ali pensando as mensagens. E acho que não é exatamente assim, das apurações que eu tive. Você tinha, assim, um centro ali pensante, liderado pelo Carlos Bolsonaro, pelo vereador Carlos Bolsonaro. Só que eles faziam não só uma criação de memes e de mensagens, e essa coisa de ter um aspecto caseiro é porque funciona melhor, né? Você tem estudos disso, várias coisas que você fala, isso pega mais. Mas eles também faziam curadoria, né? Porque você tem 1000 pessoas que voluntariamente estão criando memes, né? Então, às vezes, alguns sendo pagos, né, numa agência de marketing, mas muitos voluntariamente. Então você junta isso, essa coisa de você pensar, ok, faz uma análise de redes e vê. O que está rolando hoje? Qual é a notícia que a gente quer desviar desse assunto? Quem é a pessoa que a gente pode detonar para mudar o assunto? Vai ser o Felipe Neto? Vai ser a Vera Magalhães? Vai ser Pedro Doria? E qual é o assunto assim? Vamos lançar um Golden Shower porque hoje tem um assunto, sei lá, do miliciano que a gente não quer. Então, tem o pessoal fazendo essa análise de redes, mas você tem também toda essa curadoria de muitos voluntários, pessoas realmente que querem, que apoiam, né? Por exemplo, aquela mulher de uma das fake news que mais circularam agora, que ela fala dos caixões sendo enterrados com as pedras dentro. De Minas.
Aquela mulher, até onde se sabe, é uma mulher normal, né? Assim, ela não é uma contratada, é uma pessoa ali que, assim, até onde se sabe, tá? Eu não fiz essa apuração, mas assim, acho que tem os dois. Pois é, aqui isso é um processo. Agora, esse não é. Você. Uma das coisas que eu achei mais interessante no livro é porque nesse mundo de desinformação, eu entrei muito nos Estados Unidos, eu entrei muito em Europa, eu nunca tinha entrado na Índia. E você, por outro lado, você conhece aquele troço no chão, né? De ter acompanhado a eleição lá e tal. E eu saio do livro com a impressão de que algumas dessas técnicas não são dos italianos, não são da turma do Steve Bannon, não é coisa do Orbán, nasce na Índia, né? Inclusive, a pegada de WhatsApp na Índia é muito parecida com a do Brasil. Você conta um pouco para... Como é que foi essa experiência indiana? Então, a Índia, eu adoro a Índia, então eu já tinha feito várias coberturas lá, e entre elas a eleição de 2014 e depois a eleição de 2019. E os caras, a Índia é o maior mercado do mundo do WhatsApp, tem cerca de 400 milhões de usuários, com uma população de 1,3 bi. A gente no Brasil tem mais ou menos 130 milhões, população de 209 milhões. Aqui é mais disseminado ainda, mas lá é uma coisa super forte, eles usam muito o WhatsApp, e lá você tem você tem um centro no BJP, que é o partido que está no poder desde 2014, um centro de tecnologia da informação, e eles estão muito antenados nessa coisa de uso dos dados das pessoas. Primeiro porque lá privacidade de informação é muito mais flexível, então eles conseguem ter acesso, por exemplo, tem um programa Bolsa Família, tipo Bolsa Família do partido, em Delhi, que eles conseguiram pegar os dados para mandar mensagem para as pessoas, para o partido mandar, né? Eles pegaram do governo. Então, tem todo esse perigo, tanto que aqui no Brasil teve uma votação de uma lei que determinava, assim, tinha uma das cláusulas, dos termos, que dizia assim, não pode compartilhar dados do INSS com terceiros, e esse dado foi vetado pelo Bolsonaro. Essas coisas todas assustam, porque eu acho que a gente tem coisas muito em comum com a Índia, de fato, por causa do WhatsApp, uso de WhatsApp, por causa dessa maior... dá um jeito aí de fazer umas mutretas com os dados das pessoas, né, você tem menos... Agora, o que eu acho, você está falando das coisas não vêm da Itália, por exemplo... tem o aplicativo do Narendra Modi, né, que eu acho super fascinante, os caras distribuem ali o celular subsidiado com o aplicativo. Modi, lembrando, é o premier indiano. Isso, desculpa, é o premier indiano. Então ele criou lá um aplicativo que chama Namo. Então eles fazem uns Bolsa Família de digitalização e distribuem um celular a preços módicos, subsidiados, com um aplicativo pré-instalado. Nesse aplicativo eles distribuem notícias que interessam e pegam os dados. Na eleição americana deste ano, tanto Trump quanto Biden têm aplicativos pessoais. Então, o do Trump, que chama Official Trump 2020, ele suga um monte de dado, inclusive dado com geolocalização, para você conseguir fazer segmentação de mensagens dependendo para onde as pessoas frequentam. Por exemplo, na eleição de meio de mandato de 2018, o Steve Bannon, junto com uma ONG chamada Catholic Vote, eles conseguiram fazer mensagens específicas para as pessoas de alguns estados que iam mais de 2 vezes por semana para a igreja. Então fizeram uma campanha contra uma senadora, Claire McCaskill, dizendo a fulana tem valores anticatólicos, especialmente para essas pessoas. Esse tipo de dado que o aplicativo do Trump suga de geolocalização, dá para fazer isso, por exemplo, em tese, né? E essa coisa do aplicativo veio da Índia. Então acho que você está certo. A Índia é um lugar assim que está muito à frente e está gerando coisas em termos de desinformação. E no caso da Índia, teve isso que não ficou muito claro. Você falou dos celulares subsidiados, né? Houve uma explosão de smartphones vendidos muito baratos na Índia, que é um pouco, nesse sentido, um pouco diferente do... Isso foi por razão econômica que aconteceu, ou seja, era um empresário que queria liderar, que queria conquistar um naco desse mercado, ou já tinha um objetivo político ali? Então, na Índia você tem muito capitalismo de compadrio, né? Então, os irmãos Ambani, que são dos bilionários do país, são donos da Reliance, que é um conglomerado que tem o Reliance Jio, que é a coisa de telecomunicações. E eles lançaram um celular, que não só o celular era muito barato, como a conexão era mais
ligação para a internet era a mais barata do mundo. E isso tudo, assim, no dia que lançaram, por exemplo, tinha uma foto do Narendra Modi com um dos irmãos Ambani, né? É tudo ali. E esse Reliance Jio aumentou a penetração de smartphone gigantescamente. Acho que a Índia tem até, acho que deve ser uma das maiores porcentagens do mundo de acesso à internet via smartphone. Mais até que no Brasil. Então, assim, não é exatamente político, mas é político, né? Eles era claramente economicamente insustentável, porque eles estavam fizeram um dumping de acesso à internet, né? Tiraram várias operadoras de telefonia ficaram não competitivas, Vodafone, várias dessas, e super aí aliados ao governo. Pois é, e você faz aquela comparação interessante com a Alemanha dos anos 30, quando você tem a distribuição de rádios baratos que um percentual gigantesco da população tinha e que, porque tinha um alcance muito pequeno, só conseguiam pegar rádios alemãs, né? Você vê esse paralelo de forma clara, essa coisa da entrada do rádio ali na Europa dos anos 20 e 30 e essa internet inicial de massas que a gente está vivendo agora? Então, fazendo a ressalva de que eu não estou comparando de nenhuma maneira, modo ou forma com o nazismo, né, antes que isso... Perdão se eu passei, não era a intenção. Não, mas é que já me perguntaram uma vez, eu falei, não, pelo amor de Deus, assim, mas o que eu acho sim, também um governo populista e também você ter simplesmente um veículo de comunicação que você consegue se comunicar diretamente com os seus apoiadores. E, ao contrário, na época dos radinhos do Volksempfänger, do Terceiro Reich, você simplesmente só pegava a estação alemã, né? Era muito difícil pegar a BBC, etc. Agora, você não precisa vetar ou tirar o alcance de certas estações, porque você inunda a pessoa por todos os lados, que é o que eles chamam de firehosing, né, a coisa dos russos, né, você torpedeia a pessoa com a informação que você quer emplacar. Você não precisa nem censurar uma fonte de informação, você só deixa. E com a vantagem de que é criptografado. Então, você não sabe quem mandou isso, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Eu acho que esse é o grande problema. Você escreveu sobre isso, aliás, uma ótima coluna, como lidar? Você vai ter um projeto de lei das fake news, tudo bem, muito controverso, rastreamento do WhatsApp, mas você vai ter um projeto de lei das fake news sem falar de WhatsApp no Brasil, onde este é o veículo de desinformação, e, de alguma maneira, é um lugar que é terra de ninguém, porque não existe essa coisa que o Marco Civil da Internet já te obriga a... Na prática, eles não dão os logs, os registros, isso não está acontecendo, e na prática o que existe é zero responsabilização por campanha de desinformação na internet, no WhatsApp. Pois é, eu quero entrar com você na discussão sobre as plataformas já. Mas antes eu quero aproveitar que você falou de firehosing. Tem dois termos de jargão dessa nossa linguagem de tecnologia / desinformação que você cita no livro, que eu acho que são muito importantes, que são firehosing e astroturfing. Astroturfing é maravilhoso, né? Não é? É espetacular. Eu nunca tinha lido a explicação, sabia? De onde que vem e faz todo sentido. Mas aí eu quero que você defina os dois termos, firehosing e astroturfing. O que são essas coisas? Porque entender essas palavras está diretamente ligado a entender os conceitos, né? Sim, total. Por exemplo, vou te dar um exemplo. AstroTurf é grama artificial, né? É assim que chama em inglês. E grassroots movement, grass é grama, roots é raízes, são movimentos de ativismo. Então, eles simplesmente tem grass, no grassroots, pegaram astroturfing, que é grama artificial, que então significa você simular movimentos legítimos de ativismo na internet. Então você tem ali uns robôs ou uns contratados, vou te dar um exemplo concreto. Depois da eleição do Trump em 2016, os russos, que tudo bem, eles estavam ali torcendo para o Trump, mas uma vez que o Trump foi eleito, acho que eles acharam que eles tinham que continuar causando. Então alguns contratados da empresa estatal que chama Internet Research Agency, que é ali ligada ao Kremlin, eles criaram contas falsas no Facebook que convocaram um movimento que chamava alguma coisa, não era Black Lives Matter, era uma coisa parecida com isso, e chamaram uma passeata na frente do hotel do Trump.
Isso foi totalmente falso e foram 5 mil pessoas. Então, isso é o AstroTurf. Você finge que existe uma mobilização, um ativismo espontâneo. Da mesma maneira, quando você sobe um hashtag, para a pessoa que não sabe que você tem um robô subindo, você fala assim, nossa, todo mundo está falando isso sobre o Felipe Neto. Mas, na verdade, não é todo mundo. Você tem trocentos robôs, trocentas pessoas contratadas que estão subindo. Então, você está fazendo um astroturfing, né? E qual que é o objetivo final? É você manipular o debate público. É você, as pessoas terem a impressão que, nossa, todo mundo está falando sobre isso, né? Isso é o astroturfing. Não sei. O firehosing, sim, ficou claríssimo. E o firehosing é mangueira de incêndio, né? Então, isso vem dos russos. Tem um paper super interessante daquela Rand Corporation, que fala que eles usaram isso muito em 2014, na anexação da Crimeia, né? Que eles queriam, aliás, assim, que eles foram anexando o negócio, dizendo que não eram eles, etc., né? Aquela coisa russa de que não assume, vai fazendo. E, para isso, o firehosing é você disparar mensagens por todos os canais possíveis. Então, você manda pelo WhatsApp, pela mídia tradicional amiga, pelo Facebook, da mensagem que você quer emplacar. E muitas vezes é uma mensagem mentirosa. Então, essa coisa de que quando você tem a mangueira de incêndio que está indo para todo lado, né, que ela faz assim, é o firehosing isso. E que aqui também se faz isso muito, né? Você fica mandando 850 mensagens de todos os lugares dizendo que a cloroquina funciona, né? Enquanto que você tem a mídia profissional, tradicional, dizendo não tem nenhum estudo que comprove que a cloroquina funciona. Só que a mídia tradicional tem o paywall, você precisa pagar para assistir, e tem um alcance muito menor do que trocentas redes disseminando a notícia falsa. Pois é, e o efeito, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm muita noção de que acaba acontecendo, você junta essas centenas, milhares, dezenas de milhares, algumas vezes centenas de milhares de mensagens disparadas por essas firmazinhas. E aquela mesma mensagem vai chegando de formas diferentes, num áudio, num troço no Facebook, e aos poucos vai criando a impressão de que existem pessoas de fato por trás, que existe pessoas por trás do tipo, existe uma militância, existem técnicos que acham aquelas coisas, e você literalmente cria uma realidade paralela, né? Exatamente. E às vezes, qual que é a beleza das redes, a beleza e o perigo? Porque você tem essa estrutura e aí você tem pessoas de carne e osso que abraçam e começam a disseminar. Então, em algum momento, é orgânico, porque você conseguiu fazer com que as pessoas entrassem nessa onda, né? E é isso, por exemplo, pensa em relação à pandemia da Covid. O governo Bolsonaro, desde o fim de abril, só divulga nas redes sociais o número de curados e infectados, né? Não vou nem entrar no mérito de que eles tentaram mudar o tipo de estatística, etc. Mas, assim, se você é uma pessoa que é super seguidor do governo, quer acreditar naquilo, você só segue as redes sociais do governo, né? Você não vai entrar no gráfico do Ministério da Saúde. Não, você tá ali, todo mundo fala assim, maravilha, não sei quantos curados, não sei o quê. Os blogs de direita, os blogs bolsonaristas e influenciadores. Você acha que a situação está ótima e a pandemia está sob controle, só tem gente curada. É uma realidade paralela. É uma realidade paralela. E sempre me diverte muito que a produtora de documentários dele se chama Brasil Paralelo. Porque... Pois é. Porque é quase como réus confessos, né? Deixa eu agora voltar um pouco para a sua história dentro disso. Você fez... Eu não lembro, foi imediatamente após a eleição ou foi imediatamente antes da eleição que você publicou a primeira matéria sobre o WhatsApp? Foi dia 18 de outubro, era um pouco antes do segundo turno, e justamente a matéria era que os empresários tinham contratado pacotes para a semana anterior ao segundo turno. Pois é. E foi aí que você começou a... Primeiro, vamos puxar então um pouco diante. Eu conheci você, nós trabalhamos juntos no Estadão. Você era primeiro uma jornalista de economia, depois foi ser correspondente internacional em Washington, uma repórter de política internacional. Estados Unidos, Europa, tudo mais. Quer dizer, de repente você chega nessa eleição e você vai cobrir um aspecto que acaba se mostrando
de longe, o aspecto mais importante daquela eleição de 2018. Embora tenha demorado para a gente perceber, pelo menos para mim, que ia ser uma eleição tão dominada pela questão da desinformação. O que aconteceu ali? Pois, pois é. Não, então, política não é a minha praia, eu não manjo nada de política, assim, não é o meu negócio. Eu fazia política externa, internacional, só que como eu tinha coberto esse assunto na eleição da Índia em 2014 e muito na eleição do Trump, que foi 2 eleições que eu fui cobrir, o pessoal, como você sabe, a gente tem forças-tarefa, né? Quando é eleição, todo mundo é convocado. Então, fala, olha, dá uma olhada em WhatsApp. Estavam saindo algumas matérias muito interessantes sobre isso. A Juliana Gragnani deu matérias na BBC Brasil, a Época deu matéria, o Estadão deu matéria. E aí eu pensei, bom, eu vou tentar ver quem é que paga isso, né? Tipo, da onde está vindo? Por onde é pago isso, né? E aí foi por aí que eu comecei a falar com um marqueteiro. Eu, por acaso, conheço muito marqueteiro. Então, marqueteiro, aí você vai nos funcionários das agências, aí você vai no ex-funcionário da agência. E por aí eu fui puxando essa meada. E daí as matérias subsequentes foram outros pedaços, né? Cada uma foi trazendo um pedaço dessa história. A outra mostrava como é que era o esquema, como fazia o chip. A outra, como é que era a proposta de serviço. Aí a outra era uma agência estrangeira fazendo isso. E meio que foi assim. E meio que foi assim. E nessa você experimentou. Você foi uma das primeiras jornalistas a experimentar na pele o que depois muitos vieram a experimentar, que é a ira bolsonarista nas redes sociais, né? Foi um susto a primeira vez? Como é que foi? Foi horroroso, né? Sei lá, eu nunca tinha passado nada nem perto disso. É avassalador, né? Sei lá, pra mim eu tava publicando uma matéria, ponto. E de repente, em uma hora, tinha. Bom, primeiro eles acharam um vídeo de uma entrevista que eu tinha dado para alunos da PUC em 2013, em que tinham me perguntado qual era a minha inclinação política, e eu respondi, que é um erro, já cometo, já falo, admito, que eu falei, eu sempre fui de esquerda, eu votava no PT, etc. Mas isso não interfere, não sei o quê. Só que aí o clipe que rodou é um clipe que não tem nada eu explicando, assim, todo mundo vota em alguém, tipo, você, obviamente, se policia para isso não influenciar na sua cobertura. Eu não era uma repórter de política, mas mesmo assim acho um erro, acho uma coisa que você não deve dizer nunca, né? Não deve revelar, porque eu acho que isso afeta a maneira pela qual é percebida seu trabalho. E aí isso virou um massacre, porque aí eu virei, comunista, etc. Abri um flanco, né? Isso é uma coisa que eles usam muito, né? Que os Estados Unidos também usam muito, que eles fazem tipo de opposition research, que nem quando você contrata umas pessoas na sua campanha eleitoral para descobrir os podres do seu adversário, você pega para puxar o histórico de redes sociais do jornalista que você quer desacreditar. Isso é feito, assim, muitas vezes, e é por isso que a gente tem que ver muito o que a gente está escrevendo nas redes sociais, porque eles vão puxar isso. Nos Estados Unidos tiveram casos graves de pessoas com comentários antissemitas, comentários racistas, etc., com jornalistas, inclusive, foram suspensos ou perderam o emprego. Então, aqui, eles se aproveitaram, isso foi a principal coisa que eles pegaram no começo, para desacreditar a matéria, para dizer, olha, isso aí é matéria, ela tá paga pelo outro partido, sei lá, falaram de tudo ali. Depois você teve uma experiência que me parece ainda muito pior, que foi no momento que o Hans River, que foi uma fonte sua, foi a CPI do... E ali eu não quero... Acho que a gente não precisa, em momento algum, entrar numa descrição de o que foi distribuído. Agora, acho que foram algumas das coisas mais bárbaras que eu já vi na internet. Uma das características dessa máquina é tentar te trucidar como ser humano, né, cara? Assim, não consigo nem descrever, assim, a vontade é você ficar embaixo da cama em posição fetal, porque você fala, tem milhares de pessoas olhando uma montagem pornográfica com a minha cara, um vídeo pornográfico com a minha cara. Que você, da primeira vez, quando foi a matéria em 2018, foi
Foi brutal porque eu nunca tinha passado por nada parecido e porque aí tinha uma ameaça à segurança, né? Porque eles ligavam no meu celular, porque eles sabiam onde eu ia. Então, só que dessa vez foi uma coisa nojenta, foi uma coisa assim, tipo, e era muito maior, né? Se da outra vez eu já tinha uma vizinha gritando da janela, porque o negócio é que as pessoas acreditam nessas coisas, acreditam, tipo, notícia falsa, tem uma foto que obviamente não sou eu, a pessoa acha que sou eu, né? Ou você, ou quem seja. E quando é uma coisa de teor sexual, isso circulou, assim, o tipo de mensagem que me mandavam, o tipo de... Assim, sem nem parar pra pensar que isso tá na internet pro resto da vida, né? Que sempre vai estar lá, né? Que todo mundo vai achar isso, que meu filho vai achar isso, que qualquer pessoa vai achar isso. Então, assim, a vontade é isso, ficar embaixo da cama em posição fetal. Para mim, eu não vou sair nunca mais. Eu não consigo botar a cara na rua. Tem um aspecto que você puxa, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes desse debate a respeito de desinformação, que é o quanto que isso é uma forma moderna de censura. Que no tempo do jornal impresso, a censura era, em essência, você evita aquilo de circular. Você bota um sensor dentro da redação e, não, isso aqui não pode. Bota alguém dentro da gráfica, confisca livro de livraria, queima livro. Quer dizer, você tem as inúmeras formas, mas, em essência, você consegue estrangular e impedir aquela informação de circular. No tempo da internet, isso muda, porque é tanta gente falando ao mesmo tempo, e tem essa cacofonia, que muitas vezes essa técnica de usar o firehosing, você, quando pega aquela massa sobre a qual você tem controle, que são pessoas pagas, algumas pessoas que fazem parte do grupo de comando que tem milhões de seguidores, inúmeros robôs, a partir daí, descendo a árvore, as pessoas que acabam sendo militantes e voluntárias, involuntárias de certa forma, porque acreditam naquele tipo de coisa. O momento que você direciona essa mangueira de bombeiros com água torrencial, com jato d'água, na direção de uma única pessoa, e eles fazem isso quase que diariamente, né, Patrícia? Contra jornalistas, contra adversários políticos, contra técnicos de ministérios, contra toda sorte de pessoas. O que muitas vezes você consegue fazer é calar, né? É intimidar a ponto de calar. Sim. Sim, porque... Exato. É um negócio que funciona de duas maneiras. Em vez das pessoas estarem falando de 104 mil mortos, as pessoas estão falando sobre a mentira, sobre a pedofilia ligada ao Felipe Neto, tá? Esse é um jeito da censura, né? Você simplesmente ofusca o assunto que importa. E o outro jeito é, toda vez que eu vou escrever alguma matéria que eu sei que ela é delicada e ela é investigativa e ela, de alguma maneira, vai pegar no governo, pode incomodar o governo, eu não deixo de escrever, mas eu paro e fico pensando, assim, de onde vem o ataque, né? Será que eles vão falar do meu filho? Será que eles vão falar de mim? Será que eles vão falar... sabe assim? E assim, eu não acho que a gente chegue a se autocensurar, mas eu acho que... Eu acho que eles conseguem. Acho que às vezes dá vontade de falar, eu não vou mais fazer isso, não vou mais escrever isso, não vale a pena passar por tudo isso, sabe? Vou lá escrever sei lá, qualquer coisa light. Ou não, ou da ONU, que ninguém tá nem aí. Entendeu? Sei lá. Mas você é forte e você tem um puta jornal por trás de você que... No jornal, posso te falar que certamente eles foram 100%, graças a Deus. Foram, assim, chefia, assim, porque é muito violento, né? Já eu não sei se eu sou forte, eu sou inconsequente. Eu só continuo. Mas Patrícia, você é correspondente de guerra, Patrícia. Tudo bem, eu sou inconsequente. Eu não penso muito. Eu acho que se a gente pensar muito, não faz, né? Mas é verdade. Eu acho que...
com todo mundo, né? Sei lá, você sabe, foi a Vera, foi a Miriam Leitão. A Miriam Leitão é tipo diariamente. Eles vão tentar calar ela. É uma coisa muito... E faz parte da estratégia de comunicação. Para você emplacar a narrativa que você quer, você tem que deslegitimar a imprensa tradicional. E esse governo, mais que outros, assim, a gente sabe que outros governos também. Ninguém gosta de jornalista. Governo e jornalista não se gostam, fato, né? A não ser que você esteja fazendo seu trabalho errado. Mas esse é muito mais personaliza muito, né? Antes você podia, assim, no governo, vamos dizer, no governo anterior era o partido da imprensa golpista, porque quando eles não gostavam do que você estava falando, mas desse não, desse tem os nomes, né? Expõe o nome, o endereço, a família, é um negócio... É muito violento. Vamos falar, então, de Viktor Orbán. Por que eu estou puxando o Orbán? Primeiro, no Ocidente, o Orbán é o primeiro. Né? Você tem o movimento 5 Estrelas na Itália, que tem um desenvolvimento importante ali das técnicas, embora fosse mais ambíguo ideologicamente. Né? Mas o Orbán é o primeiro, ali com as coisas do George Soros e tudo mais. E o Orbán é o primeiro também nesse tipo de ataque à imprensa, né? Como é que foi esse processo? Então, eu acho que tem duas coisas. O Orbán pegou muito o que une, né, essa aliança dos populistas, dos novos populistas digitais. Uma coisa que eles têm o resgate do Ocidente branco cristão. E o Brasil se inclui nisso, que eu acho engraçado. Não sei em qual pedaço a gente se inclui nisso, mas assim, a gente entrou nesse bolo. Ele teve uma coisa de muita inteligência maquiavélica, de enfraquecer a mídia. O que ele foi fazendo? Ele foi... a mídia já não ia bem, porque nós todos da mídia tradicional estamos com problema de modelo de negócios, de como ganhar dinheiro na internet, sendo que as plataformas ficam com a maior parte da receita publicitária. Então você pega uma mídia que já está frágil, e aí você vai impondo um monte de lei que fragiliza ainda mais, taxação, coisa tributária, né? Tem vários jeitos. Na Turquia também, o Erdogan também fez isso. Aí você vende para os seus aliados. Então, assim, hoje em dia, você tem, sei lá, 2% da imprensa húngara independente. O resto é tudo ligado a algum empresário ligado ao Orbán. Aí você tem os dog whistles de sempre, né? Que também outra... Explica o que é dog whistle. Dog whistle é uma expressão também interessante, que é o seguinte: tem um apito de cachorro que só o cachorro ouve e a gente não, né? Porque e aí cientistas vão saber explicar melhor, mas é uma frequência que a gente não ouve e o cachorro ouve. Então você tem uma coisa na política que você usa um dog whistle, é uma palavra que você quer passar uma mensagem para quem é racista, né? Então você vai falar assim, o centro, nos Estados Unidos, o centro da cidade, o crime, a ordem, isso tudo quer dizer negro, né? Ou, na época de 2016, nas campanha eleitoral contra Hillary, sempre aparecia a Hillary com os Soros, com uma coisa globalistas, que na realidade é uma coisa antissemita, né? Que é você ter toda a coisa. O Orbán fazia muito isso, era sempre assim. Eu me lembro que quando eu fui para a Hungria fazer matéria de refugiados, você tinha N cartazes do Soros, né, dizendo globalista está abrindo para as hordas que vão acabar com a pureza da população. Era uma coisa racista contra a imigração. Então ele lidou muito bem com essa coisa também desses fantasmas aí que a direita cria, né? Aqui você também tem isso, para pensar. Pedofilia é um que eles levantam quando convém, né? Essa coisa de enfraquecer e cooptar a mídia. E a coisa das redes sociais, eu acho que foi mesmo por esse discurso, né? Eu não sei se ele tinha uma coisa de trolls, isso eu não sei se era muito desenvolvido ali. Não, no caso do Orbán ainda não era, não. Até porque hoje... que ele começa antes das redes sociais, né? Sim. Mas essa questão dos dog whistles eu acho que é de fato muito chave nessas frases, essas expressões, essas palavras que as pessoas... E como que naquela Europa Central, por exemplo, a questão do antissemitismo é tão viva quanto era nos anos 20 e 30. Né? Impressionante, né? Polônia e Hungria é uma coisa muito... E a coisa do...
do Soros, né, deles demonizarem o Soros, que é o cara que defende as causas progressistas, defende a imigração e é judeu, então eles voltam todo esse antissemitismo contra ele, viram... E é engraçado que no Brasil, o Soros vira um cara quase comunista, quando é um liberal. Um dos maiores investidores do mundo. Ele é um mega investidor, né? Um cara que, mercado financeiro, etc., e vira um comunista. Mas até aí, até a Economist virou. E-communist. Economist, qualquer pessoa que falar mal do governo é comunista, né? Que também é uma coisa estranha, né? Assim, você entende que o comunismo tem um eco na Europa Oriental. Os caras sofreram, eles realmente estiveram sob o jugo das ditaduras comunistas. Mas o Brasil é meio, não sei, né? É uma coisa muito vintage, assim, eu não entendo de onde isso, mas foi transformado, né? É a exploração de... A exploração de 1935 virou um trauma dentro do Exército Nacional, porque tinha muitos militares... Você vai saber explicar isso. Não, enfim. Mas no caso do comunismo no Brasil é um eco da intentona comunista, porque eles tomaram um susto. De fato, aquilo foi patrocinado pela União Soviética. Agora, a gente está falando de 1935, tá? Só que tinham até coronéis envolvidos do Exército. E o Exército Nacional tomou um susto e eles não se recuperaram do trauma até hoje. Estão procurando o comunista até hoje. Mas... E eu acho que tem, exatamente pelas técnicas que você conta, eu acho que tem, para essa nova geração, a invenção disso, a invenção desse medo. Total. Né? No Exército como instituição você explica porque tem uma coisa ali de... Eles continuam tendo as mesmas aulas, das mesmas disciplinas quando se formam oficiais. Para essa garotada por aí, bolsonarista, não faz nenhum sentido que não pelo Firehose. Exato. E aí chega, por exemplo, sei lá, até criança, né, ou pré-adolescente, meu filho chega e fala assim, mamãe, qual é o perigo do comunismo? O comunismo está voltando? Fala assim, filho, comunismo é só na Coreia do Norte e em Cuba. E não funciona. E não vai voltar. Assim, eu não consigo nem explicar como isso, num país como o nosso, que a gente tem um mega, assim, problemas reais, enormes, você ficar com a coisa do comunismo. Não consigo entender. Eu acho que não tem explicação que não... termos sido tragados mesmo para essa realidade paralela. Vamos para as plataformas? Você conta de um episódio, a gente estava lá na Colômbia, mas eu não estava no momento em que pela primeira você e a Cristina Tartaglia ouviram de alguém do WhatsApp informar que eles reconheciam que tinha havido uma manipulação braba usando a plataforma no Brasil. Você nunca tinha ouvido falar isso? De alguém do WhatsApp? Eles nunca tinham admitido desse jeito cabal. Logo depois das matérias, eles baniram algumas contas, tá? O que a gente sabe que é uma coisa meio inútil, porque se você tem um monte de gente esquentando chip e criando contas, né, de WhatsApp, porque elas vão ser bloqueadas, não adianta você bloquear algumas contas, né? Mas eles bloquearam, aí disseram que vinham bloqueando centenas de milhares, etc. Mas eles nunca disseram, entendo que o momento era muito sensível, eles nunca tinham dito assim, com todas as letras. A plataforma foi usada de forma irregular com o objetivo de manipular eleições no Brasil. E foi exatamente isso que ele falou. Então, assim, porque quando a gente fez as matérias, as pessoas diziam que não existia robô, que não tinha disparo no WhatsApp, que isso era invenção. Assim, todo mundo era cético. Então, demorou um ano para o próprio WhatsApp falar. Como é que é um dos motivos pelos quais essa história me surpreendeu, eu lembro de vocês comentando, acho que no almoço ou no jantar, esse momento, e uma das coisas que me surpreendeu, quando eu uso esse chapéu de jornalista de tecnologia, é que eu já tinha ouvido isso de pessoal do WhatsApp em off. Mas eu já tinha ouvido, eu não sabia que
com vocês que cobrem desinformação, eles jamais tinham admitido isso. Como é que é essa lida, não só com a turma do WhatsApp, mas com a turma das plataformas em geral? WhatsApp, Twitter, Facebook, como é que é essa relação? Porque no fim das contas, o que vocês estão dizendo o tempo todo é, olha, esse sistema que vocês montaram e que construíram alguns bilionários, está tudo bacana, mas esse troço está manipulando barbaramente democracias. E algumas das democracias extremamente sofisticadas, como a americana e a britânica. Como é que você sente essas empresas? Como é que você sente a relação com elas? Então, no caso específico do WhatsApp, eu acho que o que aconteceu foi uma mudança da estratégia de comunicação deles. Eu acho que na época das primeiras matérias, em 2018, o momento era não vamos fazer nenhuma marola, né? Vamos só dizer, olha, banimos as contas, não vamos nos pronunciar, não falavam. Aí, eu acho que eles entenderam, e eles tinham se ligado que era um problema, estavam indo atrás disso, tinha mecanismos de tentar pegar isso, só que aí, de um tempo para cá, acho que talvez essa entrevista tenha marcado, eles começaram a fazer propaganda do que eles estão fazendo para combater a desinformação. Faz muito mais sentido, né? Eles processaram uma das agências que eu denunciei nas matérias, eles começaram a divulgar quando eles bloqueiam contas, de forma mais proativa. Então, acho que aí o que mudou foi a estratégia de comunicação, porque mudou o contexto, porque agora tem uma cobrança em cima das plataformas para mostrar que elas estão fazendo alguma coisa, né? Então, o que eu acho, assim, o que a gente tem hoje de estratégia de comunicação, de posicionamento das plataformas, eles estão num equilíbrio difícil, que é, por um lado, dizer que estão, sim, fazendo alguma coisa contra a desinformação, portanto, não precisam de regulamentação, porque qualquer regulamentação é contra direito à liberdade de expressão e privacidade. Então, assim, nós estamos fazendo coisas, tipo o Facebook banindo contas ligadas à família Bolsonaro e o Tércio Arnaud. Estamos fazendo alguma coisa. Não precisa fazer o PL, não precisa regulamentar, etc. Por outro lado, eles resistem a todo custo de falar que eles estão moderando o conteúdo. Tanto que você vai ver que todas as ações deles, seja rotular tweet, seja derrubar conta, é sempre assim, violação das regras de uso. No caso, as regras de uso vão ser incitação à violência, glorificação da violência, coronavírus é saúde pública, porque se eles disserem assim, é desinformação, eles estão moderando o conteúdo. Se eles estão moderando o conteúdo, eles são uma plataforma, eles distribuem, eles não mais são distribuidores de conteúdo, eles são publicadores de conteúdo. E isso é o grande nó, né, que é o que estão discutindo nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil é o Marco Civil da Internet, que assim, você não pode responsabilizar as plataformas por conteúdos de terceiros. Isso era muito necessário no começo, senão você inviabilizava a internet, as redes sociais, né? Ninguém ia publicar nada com medo de tomar um processo. Só que agora essas redes já estão muito desenvolvidas, e é meio hora de repensar isso. Elas têm que ter algum tipo de responsabilização. E eu acho que é essa discussão que a gente meio que está hoje. Pois é, mas aí você toca, vamos tentar começar a juntar essas peças de toda essa conversa que a gente está tendo. Porque uma das críticas que eu mais ouço à esquerda e ao centro em geral, claro, vindo de pessoas que não compreendem de todo como que essa mecânica funciona, a esquerda e o centro precisam, e por que não? A direita também. A direita que não é a extrema-direita que está no governo. Precisam começar a aprender a usar a internet, não pode ficar só na mão dos populistas. O problema é que não dá para aprender. Se todo mundo começar a usar a internet como esses caras usam, tchau, democracia, acabou. Né? Então, o problema não é aprender a usar a internet. As plataformas se viram e falam, não, a gente não pode entrar no conteúdo, e eu entendo o argumento. Porque se a gente começa a entrar no conteúdo, aí quais são os critérios? Nós vamos ser os censores universais? Exato. Tudo bem. Mas o que acaba acontecendo na vida real é o seguinte, a turma que não tem nenhum interesse em democracia opera como censora, explora as plataformas, e o que você acaba tendo
Em essência, eu não lembro historicamente de um método mais eficiente que tenha surgido sem a necessidade de você implantar um regime totalitário, você consegue interditar o debate público. Sim. Você bloqueia a democracia por completo, né? É o braço do mesmo jeito que como as democracias morrem, né? Que hoje em dia você não necessariamente tem o golpe militar clássico, e a censura também, a interdição do debate público também, né? Você tem uma nova modalidade que não é o censor dentro da redação, é esse. E, de fato, você tem hoje a extrema-direita envergando a bandeira da liberdade de expressão como agredidos, né? Ninguém entra na coisa... linguagem de ódio não é liberdade de expressão. E eu não sei se outros partidos ou outras pessoas, outros segmentos que não sejam extrema-direita, se a gente quer usar esses instrumentos. Eu espero que a gente não queira, né? Assim, eu sei, é difícil competir, né? Desinformação viraliza, informação correta não viraliza. Mas assim, você não vai querer usar o mesmo tipo de armas para conseguir viralizar, porque aí você deixa de ser quem você é, eu acho. Eu concordo com você. Você perde a essência da democracia se você abre mão do debate público, porque isso é falsificar o debate público. Exatamente. É fazer parecer que existe um debate onde não existe. Aquelas questões não estão em debate na sociedade, foram exatamente artificialmente impostas à sociedade. Exatamente. Né? Tipo a história do Golden Shower. Para usar uma leve, né? Porque é leve perante o que já veio desde então, né? Mas agora, vem cá. É falsificação do debate público. Acho que você fez um resumo perfeito. Você, a essa altura do campeonato, você tem uma imensa experiência com política americana. E certamente você está acompanhando de perto cada momento dessa campanha eleitoral. A gente não sabe, evidentemente, o que vai acontecer. Mas, em boa parte das pesquisas, o Biden está com algo tipo 10% de vantagem no voto nacional em relação ao Trump. A Hillary tinha 3%. Tá bom que ela ganhou o voto nacional, ela perdeu no colégio eleitoral, mas com uma vantagem de 10% não parece possível uma derrota. A gente não sabe se vai ter alguma surpresa de outubro, como eles costumam... Vacina, né? Vai ser. Bem, pode ser. Embora todo mundo esteja extremamente pessimista em relação à data da vacina, né? Mas enfim... Aparentemente, a sociedade americana está criando uma parcela razoável da sociedade americana, não normalmente engajada com política, está criando uma certa ojeriza ao Trump. Você percebe isso? Ou você acha que eu estou otimista? Pois é. Eu não sei se eu tenho ampla experiência, mas eu cobri as 3 últimas eleições lá. E eu, como a torcida do Corinthians, errei completamente na última. Falei, não tem a menor chance do Trump ganhar, errei. Então, assim, eu não faço previsões. Eu acho que as pesquisas erraram muito, principalmente porque os modelos das pesquisas previram muito mal o comparecimento, né? Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, então você tem que fazer com que a pessoa se anime o suficiente pelo seu candidato para sair de casa para votar. E teve um cálculo bem desacertado da última vez. Então, eu não sei quanto a gente pode acreditar nas pesquisas, embora as pesquisas importantes, que são as dos estados pêndulo, dos swing states, vários em que o Trump ganhou, ele está com uma diferença aí de 8, 7 pontos percentuais, mas, de novo, eu sou cético em relação às pesquisas. Se as pesquisas estiverem corretas, eu acho que uma interpretação que a gente podia fazer é desinformação e esse uso de fantasmas ideológicos, dog whistles, funciona muito melhor quando a gente não está falando de vida ou morte. Se você tem uma pessoa que nitidamente administrou muito mal uma pandemia e você é o recordista do número de mortos, infectados, não reverbera muito você ter um monte de robô falando
do direito ao aborto ou do globalismo, né? Esses fantasmas ideológicos, talvez as pessoas relativizem um pouco quando você está numa situação de tragédia, né? Isso é uma interpretação. Talvez seja isso que esteja acontecendo, por isso a gente esteja vendo esses números. Mas eu tenho muito ceticismo em relação a essas pesquisas. Justíssimo. Então a interpretação que você faz, em essência, não é algo na linha de... Não é porque as pessoas estejam criando, de alguma forma, anticorpos em relação à desinformação, é porque o momento político nos Estados Unidos está trazendo outra preocupação. Eu acho, mas pode ser um pouco a ver com anticorpos, né? Contra a desinformação, no sentido de que as pessoas não estão mais predispostas, né? Você tem que ter uma predisposição, né? Para comprar a desinformação. E talvez momento político pode ser uma coisa relacionada a isso. Pois é, porque existe... É engraçado, às vezes a gente faz essas comparações, porque afinal de contas faz parte de um movimento internacional, né? Essa internacional populista imaginada pelo Steve Bannon, que acabou não se formando de fato, mas a ideia está ali, porque esses vários políticos têm o Andrzej Duda na Polônia, né, o Salvini na Itália, o Trump, o Orbán, etc. Você meio que tem táticas similares sendo usadas, principalmente na internet. Agora, começam a surgir diferenciações mais claras entre eles conforme a realidade dos países vai se impondo, né? Sim, aqui, né? O Bolsonaro descobriu o auxílio emergencial. Pois é. E a coisa está mudando de alguma forma. Você sente que está mudando? Você acha que algo novo... Obviamente, você tinha uma camada da população muito empobrecida e as pessoas receberam auxílio, assim, de novo, a gente não está criticando o auxílio é muito bem-vindo e precisava ter isso, né? Mas também é muito potente, né, para a pessoa assim, eu fiz uma matéria 2 semanas atrás que eu fui fazer num hospital público municipal na Zona Leste e fui numa comunidade, numa favela na Zona Leste. Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo, desculpa, num lugar muito pobre, uma comunidade, e as pessoas quase todas tinham recebido o auxílio emergencial. As pessoas, claro, óbvio, elas têm dinheiro para comer, elas estão batendo a laje, elas estão fazendo um cabeleireirozinho. Então, assim, isso é muito mais eficiente do que qualquer estratégia de comunicação. Embora, se a gente lembrar, nos Estados Unidos também teve um auxílio emergencial, e eu não sei porque lá não teve, isso é uma coisa para a gente pesquisar. Não sei porque que lá não teve esse efeito de angariar apoio. Isso é interessante. Eu acho que durou menos. Foi aquele cheque de $1.000 e... Acho que é menos tempo, né? Hipótese, tá? Evidentemente. Deixa eu... A gente está se aproximando aqui da faixa da 1 hora. Deixa eu te fazer uma última pergunta, que eu acho que é o nosso ofício aqui. Nós dois somos da mesma geração, mais ou menos. E a gente foi criado num outro jornalismo, né, Patrícia? A gente foi criado para lidar com grandes jornais impressos nos quais trabalhamos, escrevendo para públicos mais ou menos tendo leitores de direita, de centro e de esquerda, né, que falavam para públicos amplos, não tinha essa coisa do nicho e tudo mais. E era muito difícil você intimidar um jornalista de um grande jornal. Não estou tentando de forma alguma sugerir que você esteja intimidado, ou que eu esteja intimidado, ou que a Vera esteja intimidada, ou que a Marilis Pereira Jorge esteja intimidada, as várias pessoas que sofrem esses cancelamentos virtuais. Agora, ficou muito fácil você atacar até o ponto de machucar, de doer, de botar contra a parede, de fazer a pessoa sentir medo.
Ao mesmo tempo, existe a crise econômica da imprensa. E parte da explicação para a crise econômica são os paywalls sobre os quais você falou. Se você não cobra pelo fornecimento de informação, que é caro de levantar, como é que você mantém a coisa de pé sem a publicidade que as plataformas levaram? E existe por parte dos leitores um novo tipo de cobrança a respeito de transparência. Vem cá, vocês têm certeza de que vocês não têm posição? Como é que esse troço funciona e tal? Como é que você percebe a transformação do ofício para você? E quando você pensa sobre isso, o que você acha que a nossa profissão será? Onde você acha que a maneira de nós fazermos jornalismo tem que mudar para que esse diálogo com o leitor, com o espectador, etc., se consolide? Bom, eu acho que uma das melhores coisas da internet foi que você democratizou o acesso e a geração de informação, né? Então, em que pese a gente falar, exato, uma coisa é você ter uma informação apurada que demanda investimento, demanda pagar salário das pessoas, viajar, etc. Mas o fato é que você tem várias fontes de informação. Então, uma das coisas que mudou é que acho que antigamente, você é fulano, jornalista do jornal tal, da rádio tal, isso vinha com uma autoridade, né? De que, então ele está falando de um ponto, né, de um ponto de partida de autoridade, de um grande veículo. E hoje em dia eu acho que isso é totalmente relativo. Ninguém acredita em alguma coisa simplesmente que saiu do jornal X da TV Y. E aí é que eu acho que a gente precisa fazer um esforço e melhorar na transparência do que a gente faz, de explicar o que a gente faz, de mostrar de onde a gente tira as informações. A gente não está sentado tirando só a opinião da cabeça, né? Como é que a gente apura? Tipo, eu falei, visite nossa cozinha. Visite nossa cozinha. Como é que é feito o jornalismo? Por que é diferente? Então, o nível de cobrança dos leitores aumentou. Eu acho isso saudável e acho que a gente tem que prestar contas melhor do que a gente está fazendo. Em relação ao modelo de negócios, cara, é a pergunta de $1 milhão, né? Sei lá, eu gostaria de pensar que todos nós um dia vamos conseguir fazer como o New York Times e conseguir uma massa crítica de assinantes online que compensem a perda de receita para as plataformas online. Eu não sei se é só o New York Times, porque é de língua inglesa, tem aquele alcance, porque é o New York Times que vai conseguir isso. Ou que a gente vai ter que gerar um nível de apoio como um dever cívico das pessoas. Olha, vocês querem ter um jornal ou vocês querem ficar só com um blog de direita ou esquerda? Então, por favor, assinem um jornal. Não sei bem. Como é que você vê esse processo de transparência? O que é agir com mais transparência? Acho que agir com mais transparência, assim, um pouco do que eu quis falar no livro, mostrar, como é que você chega nas informações, né? Às vezes você não vai poder dizer quem é a fonte, mas você tem que dizer pelo menos que tipo de fonte é, como é que você chegou na fonte, como é que é feita. Então, assim, e você revelar mais sobre a pessoa que está escrevendo, né? Fulano que escreveu tal reportagem, quem ele é? Ele é fulano que estudou não sei aonde, que trabalhou não sei aonde. Meio que dá um tipo, para a pessoa, o leitor, ele poder meio que saber onde ele está pisando. Né, meio que saber com que autoridade essa pessoa fala isso e como é que ela chegou nessas informações, porque você tem um ceticismo, você tem, por um lado, saudável pela democratização das fontes de informação e, por outro, resultado desse massacre contra a imprensa de falar que a imprensa é fake news. Tem gente que internalizou isso e acha que realmente a gente tira notícia da cabeça. Então, o modelo seria deixar mais claro como é que é o processo, como é que a gente trabalha? Eu acho que sim, não sei se isso vai resolver, mas eu acho que isso seria uma coisa bem importante de se fazer. Ninguém é obrigado, né? Eu não sei como é que um cirurgião faz uma sutura. Ninguém é obrigado a saber como é que a gente faz uma matéria. E nisso, se você mostra como se faz a matéria, fala, eu acho que assim, também é passível de crítica, né? Fala, eu acho que você devia ter feito mais, sei lá. Bom, tudo bem, aí vai ser o cozinheiro opinando sobre o médico, mas esse aí funciona muito bem. Patrícia Campos Melo, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Pedro. Foi ótimo. Obrigadão.